Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Meu nome é Gabriel Santos, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. Nessa aula, a gente vai falar como calcular a distorção harmônica total no LT-Spice. Basicamente, a distorção harmônica total é uma forma de medir a distorção de uma onda. Sempre que uma forma de onda periódica não é senoidal, ela vai ser composta pela sua fundamental e as suas harmônicas, que a gente vai ver no detalhe daqui a pouco. Se a forma de onda da saída de um dispositivo não é uma senoide, ela vai ter harmônicas. THD vem de Total Harmonic Distortion, ou distorção harmônica total. E para calcular esse número, a gente soma o quadrado de todas as harmônicas de um sinal, tira a raiz e divide pela sua fundamental. E esse número aqui é entendido como uma porcentagem. Então, nessa aula, a gente vai ver como gerar a FFT de um número, né, e conseguir enxergar a amplitude das harmônicas de um sinal e como calcular a distorção harmônica total pelo LT-Spice. O circuito que a gente vai usar como exemplo é um retificador meia onda. Primeiro componente que a gente vai pegar é um diodo, o diodo padrão aqui do LT-Spice, seguido de um resistor, uma fonte de tensão e a nossa referência. Vou interligar todos. O resistor eu vou dar um valor de 1K. E a nossa fonte vai ser uma fonte senoidal, 0 de offset DC, amplitude 150 e frequência 60 Hz. Vamos rodar essa simulação. Aqui no painel do comando de simulação, vamos usar uma simulação transiente mesmo, e vamos visualizar 10 ciclos. Como a gente está falando de 60 Hz, então 10 ciclos são 167 milissegundos. Observar o sinal da saída, está aqui um sinal retificado em meia onda, né? O que a gente já esperava. Tanto da tensão na carga, quanto da corrente. A corrente aqui do diodo, ID1, né? Se a gente quiser ver a FFT desse sinal, basta clicar com o botão direito aqui no gráfico, View FFT. Vamos selecionar um sinal só, o sinal da corrente do diodo, por exemplo, dá OK. Aqui, na escala do eixo Y, botão direito, vamos deixar essa escala linear, dá OK de novo. E o que a gente está vendo aqui é a fundamental desse sinal junto com todas as suas harmônicas, né? As harmônicas que são possíveis da gente enxergar. Então, a fundamental desse sinal, ela está na frequência da rede, a frequência que a gente definiu para a nossa onda senoidal, de 60 Hz. A primeira harmônica está em 120 Hz, depois 180 Hz, 240 Hz e por aí vai. Se a gente quiser calcular a distorção harmônica total, como nos diz a teoria, basta pegar a amplitude de cada uma das harmônicas, elevar ao quadrado, somar, tirar a raiz e dividir pela fundamental. Só que, claro, que fazer isso aqui pelo gráfico é um processo penoso e desnecessário, já que a gente consegue fazer isso utilizando uma diretiva aqui dentro do LT-Spice. Então, vou fechar esse gráfico. Então, vamos colocar a diretiva que vai calcular essa distorção harmônica total através das componentes de Fourier. Vamos clicar aqui para abrir o painel de diretivas. E a diretiva começa assim, ponto FOUR, de for, né, de Fourier. O primeiro componente aqui que a gente vai colocar é qual a frequência da nossa fundamental. No caso, são 60 Hz. Em seguida, quantas harmônicas a gente quer ver. Então, a gente vai colocar aqui 10 harmônicas. O próximo argumento aqui dessa diretiva é quantos ciclos da nossa simulação a gente vai levar em consideração. Quando a gente coloca -1, ele pega todos os ciclos que estão disponíveis da nossa simulação. E por último, de qual sinal a gente quer avaliar essa distorção harmônica total. Então, vamos olhar para o sinal da corrente no diodo 1. No caso, o nome do sinal é ID1. Basta clicar OK, colocar a diretiva em algum lugar aqui do esquemático e rodar novamente a simulação. Para a gente observar o cálculo da distorção harmônica total, tem duas formas. A gente vai precisar abrir o log de erros aqui do LT-Spice.
A gente pode clicar com o botão direito, vir em View e Spice Error Log, ou a gente pode usar esse comando atalho que ele já deixa aqui pra gente, que é o Ctrl L. Então vamos pelo Ctrl L. Perfeito. Esse é o log de erros aqui do LT Spice. E bem aqui em cima a gente já vê a tabela com o número da harmônica, a frequência dessa harmônica, a componente de Fourier e a componente Fourier normalizada de cada um desses sinais. Então, como a gente viu lá, a harmônica número 1, ou a fundamental, ela está na frequência de 60 Hz, a harmônica seguinte na frequência de 120 Hz e assim por diante, da primeira até a 10ª harmônica. Se a gente calcular utilizando as componentes de Fourier, elevar ao quadrado e somar todas as componentes da harmônica 2 até a harmônica 10, tirar a raiz e dividir pela fundamental, a gente vai chegar num número muito próximo aqui dessa Partial Harmonic Distortion, que é a distorção harmônica parcial. Essa distorção harmônica parcial, ela considera só os pontos que a gente pediu para calcular, da primeira até a 10ª harmônica. Mas o LT Spice, ele também calcula a distorção harmônica total, baseado no poder computacional dele. Então a gente vê aqui que a distorção harmônica total ainda é um pouco maior do que o valor que a gente chegou na parcial, utilizando só 10 pontos. Então como que a gente conseguiria chegar perto desse valor total? Utilizando mais pontos. Só como exemplo aqui, a gente pode alterar, ao invés de utilizar até a 10ª harmônica, a gente pode pôr até a 100ª. E rodar novamente, abrir o log. Então aqui ele vai mostrar toda a tabela com todas as harmônicas e a gente vê que chegou o número um pouco mais próximo, né? Ao invés de 43,86, chegou em 43,89. Mas ainda assim ficou um pouco distante da distorção harmônica total. É dessa forma que a gente visualiza uma transformada rápida de Fourier através do gráfico do nosso sinal. E é dessa forma que a gente consegue obter o valor já calculado da distorção harmônica total, ou seja, quantos por cento da distorção desse sinal é devido às suas harmônicas. É isso para essa aula, muito obrigado por ter assistido. Te vejo na próxima.